Bom, gente, boa noite, tudo bem? Já temos uns 6 minutinhos aí para sempre ter as pessoas que vão entrar um pouquinho depois. Eu vou dar uma introdução rápida aqui da live de hoje. Primeiro, muito obrigada pela participação de todos vocês. O meu nome é Amanda, né? Como vocês podem ver na descrição. Esse é o Matheus, nós somos cofundadores da Class Quest. E nós desenvolvemos a Class Quest em 2019 e ela entrou mais em foco em 2020 justamente por causa da pandemia. E é uma solução que tem como objetivo engajar e motivar os alunos nos estudos e facilitar a vida dos professores. Então, a gente não vai falar muito da Class Quest em si hoje, a gente vai falar mais sobre o conceito de desafios, né? Mas a gente gostaria de dar uma apresentada rápida da plataforma. É uma plataforma professor e um jogo para o aluno. O aluno recebe atividades na forma de desafios nesse jogo e a gente utiliza muito uma metodologia chamada gamificação, que é aplicada à educação. Tudo isso, a gente fala muito sobre isso no nosso grupo do Facebook, então quem tiver mais interesse é só dar uma rolagem ali na nossa timeline, ver posts que a gente fez antigamente. E, bom, Matheus, como a gente falou em vários nossos posts, na introdução da live, existe o conceito para muitas pessoas que tornar algo mais difícil pode tornar menos desafiador. Isso é verdade? Essa pergunta que você me fez, Amanda, é uma pergunta extremamente complexa e que a gente vai buscar resolver ela, responder ela um pouquinho ao longo da live. A live deve ter uns 45 minutos. A gente vai explorar bastante esse tema de desafios, dificuldade, engajamento, né? Bom, eu quero começar com uma pergunta, então, porque assim, toda vez que a gente vai falar de gamificação e engajamento, a gente vai para a fonte, a gente vai ver o que os jogos fazem, né? Afinal, gamificação tem tudo a ver com jogos. Então, a gente vai começar olhando para os jogos, uma pergunta bem abrangente, bem complexa, bem longa para responder, mas a gente vai tentar deixar um pouco mais breve aqui. Então, ao longo dos tempos, os jogos digitais, principalmente, né, lembrar que a gente está falando geralmente de jogos digitais, eles evoluíram muito. Não só tecnologicamente, como em complexidade, como em possibilidades, né, em tudo que o jogador pode fazer. Hoje, dependendo do jogo que você vai pegar, são infinitas as possibilidades que você tem jogando ele. E será que isso tornou os jogos mais difíceis, ou tornou eles mais fáceis, ou não importa? Eles mantiveram a dificuldade. Bom, a resposta curta é que os jogos estão ficando mais fáceis para serem mais acessíveis a mais pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas jogando videogame no mundo, e para atingir esse tanto de gente, a gente tem que ser o mais acessível possível, né? A barreira de entrada tem que ser muito baixa. Mas a resposta complexa, a resposta grande, vai muito além disso. Então, primeira coisa que eu queria ressaltar para quem participou das lives lá de 2020, no começo da pandemia, vai lembrar que eu sempre defini jogos ou qualquer atividade que tenham 4 elementos. Tenham regras claras, objetivas e contínuas, objetivos, um objetivo também claro, específico e alcançável, interações entre jogadores, né, ou entre o jogador e o jogo, e desafios. E eu diria que no centro dos jogos, no centro de toda a experiência, estão justamente os desafios. É você desafiar o jogador, é você desafiar algum outro, você como jogador desafiar um jogador, o jogo te desafiar como jogador. Hoje a gente tem jogos que basicamente todo o propósito dele é ser extremamente difícil, extremamente frustrante. Mas ao mesmo tempo a gente não está a gente está frustrando o jogador, o usuário, e não está perdendo ele. Então a gente tem que ver como que isso acontece, não é mesmo? Qual que é a diferença de dificuldade e desafio? Um desafio pode ser não ter uma dificuldade muito alta, ou praticamente nula. Algo que é muito difícil pode não ser desafiador.
como que os dois se conversam, né? Então, olha só que legal. Se eu pegar e falar para você, levanta a mão. Tecnicamente isso é um desafio, mas não tem dificuldade nenhuma. Então, se eu ficar falando para você, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, a vida inteira, isso nunca vai te desafiar propriamente dito, de forma concreta, e nunca vai engajar você. Você nunca vai olhar, nossa, estou muito empolgado hoje porque eu vou levantar a mão. Tipo, isso não vai acontecer. Por outro lado, se hoje eu falar para você, levanta a mão, e amanhã eu falar para você, levanta a mão e agora eu vou colocar 1 quilo na tua mão. No outro dia, 2 quilos. No outro dia, 3 quilos. Até chegar em 50 quilos. E eu crio alguns checkpoints, né? Então, quando você estiver levantando 10 quilos de peso com o braço, você vai ganhar, sei lá, uma lasanha. Eu tô falando lasanha porque eu acho que é algo que todo mundo gostaria de ganhar. Mas não precisa ser uma lasanha, tá? Aí com 20 quilos você vai ganhar 2 lasanhas. Com 30, 3 lasanhas e por aí vai. Então a gente consegue ir aumentando o desafio. Muitas vezes a importância do desafio, da baixa dificuldade no desafio, é o jogador ou o aluno, no caso, molhar o pé. Sabe? Ele experimentar aquilo, ele se sentir seguro fazendo aquela atividade. Então, por exemplo, eu vou ensinar funções de primeiro grau. Eu não vou começar com uma função gigantesca que nem cabe no quadro. Eu vou começar com uma função muito mais simples. Que até, num primeiro momento, talvez o aluno já tenha as ferramentas para resolver aquela equação. Né? Eu estou usando a equação, no caso, porque eu sou mais da área de matemática, então é algo que eu conheço, mas poderia ser absolutamente qualquer conteúdo. Desafios podem ter baixa ou nenhuma dificuldade, mas se a gente quiser engajar o aluno, engajar os alunos ou jogadores, seja lá quem estiver interagindo com esse desafio, eu preciso começar a subir a dificuldade, eu preciso começar a aumentar o nível de desafio. Eu vou contar um case depois que a gente fazia quando eu dava aula de robótica. Que era algo super legal, que era um jogo de raciocínio que era basicamente um quebra-cabeça, que os alunos ficavam empolgados pelo próximo quebra-cabeça. Então era algo extremamente difícil, mas que eles resolviam para ter acesso ao próximo. Sempre era uma novidade, então, lógico, é extremamente difícil fazer isso em sala de aula. Se a gente não tiver uma ferramenta que ajude a gente, né? Como é o caso do Class Quest. Porra, esse merchan foi inserido de forma cirúrgica, hein? Eu nem tinha planejado isso. Tá certo, faz parte. Então, vamos lá. Desafios. Todo desafio que você for fazer para algum aluno, ele tem que ser extremamente claro e objetivo. Eu não posso chegar em sala de aula e falar, gente, eu tenho um desafio para vocês. Abram uma apostila em alguma página e façam algum exercício. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vou entregar e vai estar certo ou vai estar errado. E eu posso... a gente tem muito medo de errar e ser punido, ainda mais na escola. Então eu fico extremamente perdido. Mas imagina um jogo que você começa com uma espada, você tem que derrotar um inimigo. Você percebe logo ali, os primeiros botões que você apertar no controle para tentar fazer alguma coisa, você percebe, toda vez que a tua espada encosta no inimigo, ele perde vida. Depois que ele perde um número X de vida, ele é derrotado e você recebe a recompensa. Legal. E aí, você vai usando essa informação ao longo do jogo por muito tempo. Todo inimigo vem, você aperta ali quadrado, por exemplo, para dar uma espadada no inimigo, mata o inimigo, pega a recompensa, mata o inimigo, pega a recompensa, quadrado, ataca. Isso vai acontecendo várias vezes seguidas. Só que a regra vai ser sempre a mesma. Só que a forma como você encara esse desafio vai mudar. Chega uma hora que você vai atacar um inimigo e a espada bate
num escudo. Nenhum inimigo até agora tinha um escudo. Mas aquele tem um escudo e você percebe que, independente de quantas vezes você tente bater nele, ele não perde vida. Ele sempre defende, né? Isso muda completamente como o jogo é jogado. Apesar da regra e do objetivo ser exatamente o mesmo, né? Se a minha espada encostar no meu inimigo, quando eu tô dando um golpe, ele perde vida. Ponto. É a mesma coisa, só que agora aquele inimigo, ele tem um escudo para se defender. E agora eu preciso jogar de forma mais defensiva, andar pro lado para tentar atacar ele por trás, esperar ele atacar pra ele abaixar a guarda e daí eu ataco ele. Seja lá qual for a forma que eu vou implementar isso, por exemplo, para eu ensinar potenciação, né, para alunos, acho que é o 5º ano. Eu posso, antes de ensinar potenciação, só fazer exercícios com multiplicação. Só fazendo exercícios com multiplicação que os números multiplicados se repetem um monte, sem eu falar para ele que ele necessariamente está fazendo uma potenciação. E daí a hora que eu mostro para ele que é uma potenciação, ele já tem familiaridade com aquilo. E aí eu posso dar passos maiores no ritmo da aula, no ritmo do ensino mesmo. E os alunos vão se sentir mais confortáveis com isso, porque foi algo que eles fizeram já repetidas vezes, só que eles descobriram que o que eles estavam fazendo na verdade era outra coisa. Mas mesmo quando eles fazem essa descoberta, é importante lembrar que as regras não mudaram. Então, essa questão de regras claras, você pode aumentar a dificuldade, você pode inserir novas etapas, novos problemas, mas eles sabem, principalmente com a matemática, né? A regra matemática nunca muda, o básico sempre vai funcionar, e se está só construindo, utilizando as mesmas regras que eles já sabem. O que é muito importante aqui também, da mesma forma que no jogo, eu estou usando a mesma espada que eu tinha no começo do jogo para derrotar aquele inimigo, na aula de matemática eu estou usando a mesma ferramenta, né, a mesma arma, digamos, que é a multiplicação, para derrotar agora um inimigo diferente. Gente, a gente usa muito o exemplo de jogos digitais porque, principalmente agora, com esse 1 ano da pandemia, os alunos jogam muito mais no mundo digital. Quem já jogava antes de professores começaram a passar mais tempo, né? Tá todo mundo mais tempo em casa. Mas quando a gente fala de jogos, a gente não está excluindo jogos não digitais. Então, por exemplo, regras, objetivo, interações, desafios. Pega um jogo tipo Amarelinha, você tem regras, você tem o objetivo que é chegar no céu, você tem interações, né? Cada um tem uma vez, você tem um desafio, pode ser maior, pode ser menor. Cada criança às vezes põe um jeito diferente, alguma quadrada a mais numa amarelinha. Então a gente está falando muito de jogos, a gente vai falar muito de jogos digitais, mas lembrando que todas as comparações que a gente faz podem ser também com jogos não digitais. Imaginação, xadrez, damas, né? Tudo isso tem regras, objetivos, interações, desafios, regras claras, como a gente falou antes. Então não se atenham, mesmo se vocês não jogam jogos digitais, com certeza já jogaram algum jogo em algum momento. Então, se o exemplo que a gente der não se aplica, imagina ele num jogo que você conhece ou que você joga com a sua família. Não precisa necessariamente digital. O desafio pode ser grande, mas nunca maior que o jogador, nunca maior que o herói. Desafios, eles sempre vão frustrar a gente se a gente achar que a gente não pode, a gente não consegue vencer esse desafio. Sempre vai frustrar a gente. Então é muito importante, são formas de ensinar um pouco, de ensinar e de motivar um pouco mais complexos. Então, um exemplo que eu quero dar agora são dos modificadores de dificuldade. Antes dos modificadores de dificuldade só, o que eu quero falar com não parecer impossível? Você tem que lembrar que dentro dos jogos tem um elemento muito importante no erro, que é a tentar de novo. É você errar, perder, morrer e poder tentar de novo. Muitas pessoas acabam criando
um pouco de aversão ao erro, muito pela criação com os pais, muito pela escola. De vários lugares você é ensinado que errar é muito ruim. Você não deve errar. Mas se você acha que você vai errar, você se sente desafiado, a partir do momento que você se sente desafiado, você sabe que tem uma mínima chance de você errar. Por menor que ela seja, dependendo do tamanho do desafio, você não vai nem tentar. É aquela coisa da matéria difícil demais para eu estudar. Não, vou estudar para quê? Eu nunca vou aprender isso. É impossível eu aprender isso. Eu estou fazendo um curso de programação e ontem eu entrei a gente fez um grupo de estudos e ontem eu fui ajudar o pessoal. Eu já tenho um pouco mais de conhecimento que a média das pessoas na área de programação. E várias pessoas falaram, cara, eu tava fazendo esse exercício aqui que tinha que entregar e eu desisti. Eu desisti porque esse eu vi que não dava. Ah, eu tava fazendo, esse eu vi que não dava. E realmente eram desafios que estavam muito maiores do que o nível da turma. O difícil, mesmo que não seja muito difícil, pode ser impossível se a gente não der as ferramentas certas para os alunos. Então, acho que o slide de cima a gente falou um pouco sobre isso, mas assim, nadar não é difícil. Agora, se botar alguém que não sabe nadar no mar, vai ser impossível. Então, às vezes, o problema não é o desafio que a gente cria pensando na sala de aula. Você faz um desafio novo, você tenta uma estratégia nova com os alunos, alguns conseguem, alguns não conseguem, alguns acham impossível. Às vezes não é necessariamente o que você fez, a sua ideia que é impossível, mas a gente não deu as ferramentas necessárias, ou o tempo, ou talvez as regras não ficaram claras. Então, os alunos não conseguem passar aquele nível, ou passar aquela atividade, ou vencer aquele desafio. Então, lembrar que difícil não necessariamente quer dizer o objeto em si, a aula, a tarefa, a prova. Às vezes, o impossível nessa parte difícil é um aluno que não tem as ferramentas certas para conseguir para conseguir vencer aquilo. Então, por exemplo, ter uma aula online não é difícil. É só você entrar no computador e fazer, mas é impossível para quem não tem computador em casa. Que é uma coisa que a gente sabe que muitos de vocês como professores, estão lidando, né? Com todos os alunos que não têm acesso à tecnologia, a dispositivos, à internet. Então, às vezes, o impossível é só um detalhe, não é necessariamente. A sua aula não é impossível, mas se o aluno não tem um computador em casa, fica impossível. Particularmente, eu sempre tive um problema grande com erro na vida. Sempre foi muito difícil para mim tentar coisas novas, sempre foi muito difícil. Porque eu tinha muito medo de errar. E a minha postura ela mudava completamente dentro dos jogos. Eu sempre gostei de explorar nos jogos, sempre gostei de jogos difíceis. E na vida mesmo, eu não levava essa coragem pra frente. E ao longo de um certo tempo, eu comecei a perceber isso e comecei a trazer muito do que eu desenvolvia dentro dos jogos, né, de habilidades comportamentais para minha vida. E é uma abordagem completamente diferente quando você está num ambiente seguro para errar. O ponto que eu queria chegar é que jogos são ambientes seguros para a gente errar. Se eu levar um tiro num jogo, eu não vou sentir aquele tiro. Esse é um dos motivos de eu ser mais seguro no que eu estou fazendo dentro de um jogo. No máximo eu morro, perco alguns pontos, mas, de forma geral, eu não vou ter uma consequência tão séria na vida real. E a escola deveria ser, pelo menos, o ambiente perfeito, um ambiente seguro e perfeito para a gente errar. Não, até porque a gente tem que parar de enxergar o erro como algo que a gente tem que punir, né? Você não precisa necessariamente punir, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. Uma vez que você começa a punir, é algo que, como o Matheus falou, os alunos evitam. Para vocês que estão acompanhando o nosso site, a gente tem postado matérias num blog lá a cada 2 semanas. E a matéria da semana passada, a gente fala sobre 3 conceitos que a educação moderna, a educação antiga precisa largar, né? Principalmente com a pandemia, muita coisa mudou, existem algumas coisas que a gente precisa mudar. E uma delas, a gente fala sobre o erro. Então, para vocês que tiverem um tempinho, o nosso site vai estar aqui, vai estar na descrição, vai estar no final da apresentação.
mas é classquest.com.br. E a gente fala um pouquinho nessa matéria sobre essa questão do erro. Como a gente consegue contornar sugestões para a sala de aula e como que o aluno pode começar a enxergar o erro para que ele seja parte do processo de aprendizagem e não algo que você erra, você é punido e acabou. A gente pode adicionar modificadores de dificuldade, né? O Super Mario, uma coisa que é legal é que desde no primeiro momento que você escolhe o primeiro mapa para jogar, até o fim do jogo, o teu personagem tem exatamente as mesmas características. Ele não fica mais forte, ele não pula mais alto, ele não tem mais vida, nada. Ele é o mesmo personagem. Quem melhorou foi o jogador. Quem evoluiu foi o jogador. No Sonic tem uma coisa que é muito interessante, que é o conceito de vida que eles têm. Que são as argolas. Que o tempo todo você está coletando argolas e você nunca se dá conta que elas são a sua vida. Que elas são algo tão importante. Você só vai se dar conta lá pelo quinto mapa quando você morre. Aí você fala, nossa, eu morri porque eu estava sem argola. Aí você entende. Então você só vai aprender sobre o erro lá na frente. E aí a gente consegue adicionar os tais modificadores de dificuldade, né? Eu vou dar um exemplo do Class Quest aqui, que a cada pergunta correta de uma atividade que o aluno responde, a quantidade de pontos de dinheiro e de experiência que ele recebe é maior na próxima, né? Então ele vai criando um combo ali. Quanto mais ele acertar sem errar, mais ele ganha. Só que ao mesmo tempo, quanto maior for o combo dele, quando ele errar, não a punição, mas a consequência vai ser maior. Então ele vai perder mais vida, vai perder mais experiência, mais dinheiro, etc. Então a gente está o tempo todo com o aluno tentando aumentar o desafio sem subir a dificuldade. A dificuldade é exatamente a mesma. Eu estou subindo o desafio, né? Porque agora tá mais perigoso. Isso entra um pouco nos 8 pilares da gamificação. Com a escassez, está ficando mais perigoso a cada questão. E eu vou ficando mais motivado. Eu vou me aprofundando ali, vou ficando cada vez mais imerso na experiência. Isso em sala de aula dá para fazer de diversas formas diferentes. A forma fácil e direta de fazer, que não tem segredo, é através da competição. É através da competição, mas pode ser pela colaboração também. Então, uma forma de aumentar a dificuldade de uma atividade é fazer um aluno competir contra o outro. Ou então um grupo de alunos competir contra outro grupo de alunos. E ver no que isso resulta. Vamos fazer uma mini revisão aqui. Vamos ver do que a gente falou hoje. Primeiro, desafios devem ser contínuos, consistentes e claros. Eu não posso propor um desafio para meus alunos que ele não seja claro para eles, que ele não expressa exatamente o que ele tem que fazer para vencer. Todo mundo deve poder participar. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem que ter a ferramenta, como a Amanda estava falando, a ferramenta para lidar com aquele desafio. Se eu vou para a Olimpíada de Natação, eu tenho que nadar, pelo menos. Eu posso participar do desafio sem ser o melhor nadador, mas eu tenho que saber nadar. Eu tenho uma ferramenta básica que eu tenho que ter para enfrentar aquele desafio, para participar daquela interação, daquele movimento. Então, só lembrando que a ideia de aumentar a dificuldade, aumentar o desafio, pode sim motivar mais os alunos. Às vezes é até isso que eles estão buscando. No começo da pandemia, que a gente passou a fazer aulas online, passou a ter
ter que modificar todo o processo de educação, o foco era muito em deixar as aulas mais fáceis. Isso era muito importante porque os alunos estavam num momento muito difícil. Então, deixar a aula mais fácil fazia com que eles sentissem que aquilo era possível. Porque está tudo uma bagunça, mas a aula está um pouco mais fácil, muitas escolas não davam dever de casa, tornou tudo muito mais fácil para eles. Isso foi muito importante. Mas já, à medida que já se passou um ano, né? Estamos entrando no segundo ano de pandemia e isso está afetando, claro, o desempenho acadêmico dos alunos. Às vezes está na hora de voltar a trazer a dificuldade, voltar a trazer o desafio para ver se isso motiva eles de novo. Porque muitos alunos querem aprender, muitos alunos gostariam de estar motivados, mas não estão. A gente não está motivado com muita coisa porque realmente está sendo mais um ano difícil. Então, como contraste do começo da pandemia, que muitas aulas ficaram mais fáceis para acomodar a necessidade dos alunos, talvez agora seja o momento da gente, da maneira certa, começar a torná-las gradativamente mais difíceis para conseguir motivar os alunos, principalmente nas matérias que eles gostam, matérias que eles se sentem mais atraídos, porque a gente sabe que a dificuldade, o desafio pode sim motivar mais. E é isso, uma ótima noite, obrigada a todos e uma boa semana. Muito obrigado, gente. Boa noite. Entrem no blog e até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.